Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao tema Professor só ganha mal porque a lei não é cumprida. Veja bem, quando a gente fala em professor, nós estamos falando de diversas classes de professores. Ou seja, existe uma lei que rege o salário do professor do ensino básico, que é o professor de ensino fundamental 1, que para a lei é regido com um salário base para as pessoas que têm o ensino, a formação de ensino médio, que na verdade seria o antigo normal superior. Ou seja, existe um teto salarial nacional para essas pessoas que têm apenas o ensino médio e um teto nacional diversificado, bem ramificado para as outras classes de professores, tá? Então, eu hoje vou explicar sobre todas essas classes, começando do teto nacional para o professor de ensino médio, que é o professor com a formação de normal superior, tá? E trazendo para vocês as leis que regem esse teto, tá ok? Então, para começar, nós temos a Lei 11.738 de 16 de julho de 2008. O que acontece? Essa lei ela foi alterada pela PLS 114 de 2015. E com essa alteração, o que aconteceu? Aqui nós estamos falando da lei que rege o teto salarial para os professores apenas com formação de ensino médio, ou seja, com os professores que tinham normal superior. Ainda não chegamos na classe de professor com formação específica. São os professores de matemática, de ciências, de biologia, de química, física e etc. Certo? Então, essa lei aqui, 11.000, ela é a lei dos professores com formação de ensino médio, que foi alterada pela PLS 114 de 2015. E essa alteração diz o seguinte: anteriormente, o professor de ensino médio tinha o teto salarial de R$ 950 trabalhando 40 horas aulas, certo? Em 2015, pela PLS, o que acontece? Foi alterado o salário do professor para R$ 2.743,65, trabalhando a mesma quantidade de horas aulas, ou seja, as 40 horas aulas. Esta lei está em validade até 2018. Aí você diz, poxa, professor, quer dizer que em 2018 o professor com formação de ensino médio não vai poder ganhar mais de R$ 2.743,65 por 40 horas aulas? Justamente, não vai ganhar mais, não vai ganhar menos, mas ele vai ganhar mais, porque a lei sugere que terá o reajuste, né? Ou seja, não será menos que 2.743,65, será mais que isso. Então, a lei garante que até 2018 ele ganhe esse valor, e de 2018 para frente tenha o reajuste para que ele ganhe mais do que isso. Isso estou falando do professor apenas com normal superior, ou seja, não é o professor com formação acadêmica. Então vamos lá para o próximo slide, que trata do magistério superior, que são os professores de áreas específicas, como eu já expliquei. Aí a lei já é outra, não é a mesma lei. Nós temos a lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, que ela integra o reajuste das classes, com validade de 3 anos. Essa lei tem validade até 2019, certo? Então, veja bem o que diz a Lei 12.772. Professor graduado no Brasil, classe E, titular, fez o concurso, passou, é professor titular, certo? Ele tem o nível de formação dele é o quê? Graduação, tem apenas a graduação. Não é especialista, não é doutor e nem é mestre. É apenas graduado. Pela lei 12.000, esse professor tem que ganhar 6.684,19 centavos.
só sendo graduado, tá? É o professor titular, passou no concurso, é graduado. Pela lei, terá que ganhar R$ 6.684,19 trabalhando 40 horas aulas, correto? Então, próximo. Professor especialista, mesma coisa, passou no concurso, classe E, titular, vai trabalhar no regime de 40 horas aulas. Esse professor é especialista, fez a graduação, depois da graduação fez uma especialização, em qualquer área, não importa. Se ele tem a especialização, foi concursado, está na classe E, ele tem que ganhar R$ 7.686,82. Essa lei terá que valer até 2019. Professor mestrado. É o professor que terminou a graduação, fez a especialização, depois fez o mestrado. Passou no concurso, é classe E, correto? Professor titular, regime de 40 horas aulas. O que diz a lei 12.000? Tem que ganhar R$ 9.190,76 até 2019, que é a validade da lei, certo? Professor doutor. O que é o professor doutor? Terminou a graduação, fez a especialização, fez o mestrado, fez o doutorado, passou no concurso, é classe E. Regime de 40 horas aulas. Trabalhando na instituição, terá que ganhar R$ 12.449,30. Correto? Agora vamos para uma outra classe, a dedicação exclusiva. Ah, poxa vida, o que é, professor, o que seria a dedicação exclusiva? Dedicação exclusiva é o professor que trabalha numa instituição pública, por exemplo, e ele só trabalha naquela instituição. O seu tempo está integralizado àquela instituição para resolver os problemas daquela instituição. Então, se você é um professor que está concursado e trabalha em uma instituição, somente naquela instituição, você tem uma outra denominação de salário. Isso para o graduado, para o especialista, para o mestre e para o doutor. Vimos anteriormente que existe uma faixa para o graduado, existe uma faixa para o especialista, para o mestre e para o doutor. Só que quando você passa para a dedicação exclusiva, ou seja, quando você trabalha mais que 40 horas aulas na instituição e em regime apenas daquela instituição, o seu salário não é exatamente aquele que nós já vimos. Ele é mais que aquilo. Então, por exemplo, o graduado vai ficar com R$ 9.548,84. O especialista vai ficar com R$ 11.458,61. O mestre vai ficar com R$ 14.323,26. O doutor vai ficar com R$ 20.530,01. Então, veja bem, dizer que professor ganha mal no Brasil é uma hipocrisia muito grande. O que acontece é que a lei não está sendo obedecida. A lei não está sendo levada a sério. Mas é bom também refrisar que existem pessoas, muitos professores, que já recebem esse salário conforme a lei, que são os professores de faculdades, professores de universidades públicas, tá? Esses professores recebem. Um professor doutor hoje que trabalha na USP, por exemplo, que trabalha em qualquer universidade estadual ou federal do Brasil, se ele for doutor, ele está ganhando o salário de R$ 20.000. Então, precisamos entender isso. E, voltando ao que eu falei no início, existe professor e professores. Então, existe um teto salarial para o professor com formação apenas em ensino médio e um teto salarial para o professor que tem formação desde a graduação até o doutor. Essa foi a nossa explanação sobre o teto salarial nacional dos professores no Brasil. É claro que em relevância ao ensino superior,
Existem mais outras denominações que eu não coloquei aqui, que inclui o professor adjunto, que inclui o professor auxiliar, professor assistente. Essas denominações, incluindo o professor do ensino superior, não foram citadas, que também está na lei, que é uma tabela extensa que dita o salário de cada um deles. Então, espero contar com vocês em mais uma aula. Muito obrigado e tenha um bom dia.